Muito bem, vamos continuar com o curso de irradiação. Estamos na aula 3, concentração, sintonia, pensamento e mecanismo da irradiação. Então, nós vamos abordar esses temas hoje aqui no nosso estudo. Concentração constitui meio eficaz para se abrirem as portas que facultam o trânsito dos desencarnados. É a base das comunicações. Então, se eu quero psicografar, se eu quero dar a psicofonia, se eu quero ver os espíritos, se eu quero servir na mediunidade, eu preciso me concentrar. Por que eu tenho que me concentrar? Alguém sabe? Canalizar. E o que é canalizar? É legal, entendeu? Vocês já tentaram fazer uma oração ouvindo uma música de rock and roll no último volume? Você tem dificuldade para se concentrar. Então, o processo de concentração implica você buscar um ambiente tranquilo, você silenciar não só os seus sons externos, mas os ruídos internos, e você prestar atenção, porque a comunicação ocorre assim. Eu ouço, quando para de falar, eu falo. A gente tem muito hábito de querer falar junto. E a gente precisa cuidar disso. Bastante. Aprender a ouvir. Os espíritos querem falar. Eles querem transmitir. Eles querem que a gente aprenda. Mas nem sempre a gente quer ouvir. Ah, eu quero muito saber isso. Mas você não para de falar. Você não dá atenção. Tem gente que faz a oração e pede para Deus um sinal. O sinal vem e fala, não estou vendo. Você não está prestando atenção. Né? Então a concentração se fundamenta nisso. Não é um interruptor de luz, deve ser um estado habitual da mente em Cristo e não uma situação passageira junto ao Cristo. Boa concentração exige vida reta e vontade. Para a gente entender um pouquinho do que é Jesus dizer que está em comunhão com o Pai 24 horas por dia, é a gente entender que ele ouve e só age, só fala quando o Pai fala agora é sua vez. É se colocar à disposição da espiritualidade superior para ser um instrumento. Só que a gente vive hoje muito mais o lado material do que o lado espiritual. Então, se a gente pegar o tempo do nosso dia e for olhar quanto tempo nós estamos sintonizados com os bons espíritos, é muito pouco. Dá para aumentar isso. E esse aumento requer justamente isso: ambientes mais tranquilos, pensamentos mais elevados, buscar prestar atenção em mim, o que eu estou fazendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Se não for bom, mudar. Isso é essencial. Né? Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Você está pensando no bolo que você vai fazer, daqui a pouco vem a Peppa Pig cantando, daqui a pouco entra, né, a música do Vando, e assim vai alternando a sua mente, ela vai flutuando de pensamento em pensamento, e você fala, meu Deus, tá pior do que as propagandas da TV aberta, porque cada hora é uma coisa. Né? Sua mobilidade constante e sua variedade infinita, pequeno acesso oferece às influências superiores. É o que eu falei. Pensa no seu mentor tentando falar para você, filho, calma, vou te ajudar. E você está lá, mas o que eu faço? Eu não consigo, vai dar problema, estou desesperado. Você não para. Você não para. E ao não parar, o seu mentor fala, eu não consigo te ajudar. Aí ele fala assim, eu não vou ficar desesperado não, fica, na hora que você acalmar a gente conversa. É assim que funciona. Aí você fala, meu mentor se afastou de mim. Não, é você que não está conectado a ele.
Somos nós que somos indisciplinados. Né? É preciso saber concentrar-se e pôr o pensamento acorde com o pensamento divino. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 20. É um livro muito bom, quem quiser ler, uma boa recomendação de leitura para vocês. É um livro antigo, né? Mas que esclarece bastante coisas sobre o nosso destino, sobre quem nós somos como seres imortais e como o papel da dor influencia tanto na nossa evolução. Né? Olha, gente, existe uma tarefa mediúnica chamada sustentação. Já ouviram falar disso? Médium de sustentação? Nunca ouviu falar? Ele fica segurando, não fica segurando. Ele sustenta vibracionalmente a energia do ambiente. Tá? Para vocês terem uma noção, é a mediunidade mais importante. Por que ela é mais importante? Porque os outros trabalhos não acontecem se não tem um ambiente adequado. O médium de sustentação é aquele que vai treinar sua mente e o seu coração para emanar só coisas boas. E é fácil? Para que daí o outro, que é o que sintoniza a rádio AM/FM com os espíritos, conseguir captar alguma coisa. Mais alto? É. Sustentação é sustentar a energia de todo o ambiente. Você foca nos pensamentos elevados, nos ambientes harmoniosos, nas imagens agradáveis. Né? Ou seja, você emana coisas de si. O que é irradiação, gente, se não é uma sustentação? É preciso tomar consideração, porque assim, eu estou na sustentação, mas se eu começo a caminhar, daí já usei. Então, a questão de ficar na sustentação, eu não posso ficar parado, eu não posso poder estar no cantinho ali, trabalhar na sustentação. Deve. Porque eu tenho muita dificuldade de ficar na sustentação e ficar. Mas alguém mandou você ficar andando para lá e para cá? Então, converse com a pessoa e fala assim, para que eu me concentre para uma melhor sustentação, eu preciso ficar sentado, ficar num lugar tranquilo. Se eu for fazer outra tarefa ao mesmo tempo, eu não consigo concentrar nos dois. Ainda que a gente seja multitarefa, isso é bacana, tá? A gente consegue, olá, tudo bem? A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, certo? Mas a gente não consegue ter atenção plena. Hoje as universidades elas trabalham com a meditação chamada mindfulness. E o que é mindfulness? É atenção plena. Por que atenção plena? Você vai escovar o dente. Quando você vê, nossa, já acabei. Você não viu o processo, você não prestou atenção no processo. A atenção plena é assim. Você pega a escova e fala, olha, a minha escova é azul. Aí você presta atenção nas cerdas, tem algumas que estão tortas. Daqui a pouco eu preciso trocar. Aí você vai pegar a pasta de dente, você olha a pasta de dente, você sente o cheiro dela, você coloca na sua escova, você está prestando atenção em tudo, em detalhes. Aí você molha, vai escovar o dente, você sente o sabor da pasta, o movimento de vai e vem, como o seu dente sente a escova passando, se ela chega a tocar no fundo ou não. Isso é prestar atenção. A gente não faz isso, né? É no tomático, do verbo tomate, isso mesmo. Então, a gente tem que desenvolver um pouco mais essa atenção. O trabalho de sustentação precisa. Demais. Na verdade, qualquer trabalho mediúnico precisa de atenção. Mas sabe o que acontece? Porque eu também costumo ficar na sustentação. E aqui no nosso estudo mediúnico, quando chega na hora do trabalho prático, tem vários médios sendo atendidos. E quem está na sustentação, a Ju fala que a gente pode ficar à vontade para circular pela sala. Porque, por exemplo, a gente vê uma dupla aqui de dialogador com um médico, tudo bem, está ali na sustentação. Daí você vê um outro grupo ali que está mais tenso. Daí a gente tem essa liberdade de se
mover daqui para lá e ajudar na sustentação dali que está mais tenso naquele momento, entendeu? Não que você precise ficar o tempo todo circulando, mas você pode estar atenta ao que está acontecendo e sustentar mais de próximo aquele grupo que está precisando mais, entendeu? Uhum. E talvez o que ela está falando, que ela não queria isso, ficar só no Fixo. cantinho sustentando a sala toda. Sim. Então, mas aí é sentido, entendeu? Lucimar. Então, quando assim percebo que tal ponto precisa mais. Isso, daí deixa eu falar uma coisa de ficar circulando o tempo todo. Perfeito. Não, mas eu entendo que a gente não precisa estar andando. A gente pode Lu, trabalhar estudando. Lucimar. Então vamos entender uma coisa aqui que é importante. Eu respeito isso, tá? É da forma como é feito o trabalho nesse É que a gente pode trabalho. Sim. Mas o que eu quero esclarecer para vocês é que é muito importante. Você não precisa ir até a dupla. A sustentação não precisa ser em cima de quem está trabalhando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em uma outra casa na qual eu trabalhei, nós tivemos um grupo que veio de outra cidade que fazia cirurgia espiritual. A incorporação se dava com alguns espíritos, dentre eles um que se denominava Dr. Fritz. A gente sabe que esses espíritos se manifestam em vários lugares, às vezes repetindo nomes, não necessariamente era, mas tudo bem. E eles precisavam da sustentação para o trabalho, porque é um trabalho que exige muito da doação fluídica, de ectoplasma, não pode ter interferência. Por ter algo muito relacionado com a densidade física, os espíritos de ordem inferior podem atrapalhar muito mais, então precisa muito de proteção. Como é que a gente fazia? Eles pediam uma sustentação numa sala em separado, não era próximo. O grupo ficava ali naquela sala de sustentação. Não, eles irradiavam para o ambiente onde estava ocorrendo a cirurgia espiritual. Tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, começou um tititi, uma desavença ali entre os trabalhadores da sustentação. O médium saiu da cirurgia espiritual, bateu na porta e falou assim: não estou conseguindo trabalhar, caiu a vibração. Pare com isso. Não precisou ninguém falar para ele o que estava acontecendo. Só para mostrar para vocês como ele sente, como influencia. E eu respeito muito o que a casa aqui está fazendo nesse trabalho, mas não é necessário ir até a dupla, tá? Eu sempre fui médium de sustentação. Agora eu estou conversando. Mas eu sempre trabalhei sentada. E já veio entidades que veio e me xingou por causa da meu trabalho de sustentação. Não, pelo fato da sustentação ter ido até ele, trazido ele aqui, e eu continuei com a sustentação e ele continuou me xingando que não queria receber aquilo que eu estava dando. Para você ter uma ideia de como, sem precisar se locomover, chega nele. Parada, sentada, no mesmo lugar. Vocês entenderam? Porque é a concentração. Oi? É a gente que manda, é a gente que manda. Entendeu? Não é físico. Entendeu? Então a gente. Mas isso é algo que pode ser conversado com a dirigente do trabalho e falar: olha, estamos estudando, aprendendo isso, o que você acha da gente tentar fazer algo que sustente mais ainda, estando mais calmos, mais tranquilos, em vez de ficar deslocando? Porque pode sim, para tirar a concentração. Não estou falando que é todo mundo. Tem gente que consegue manter, tem gente que não. Bom, ok. A dificuldade de concentrar nos objetivos elevados é resultado da pouca prática que a maioria das pessoas tem de fixarem seus pensamentos em assuntos edificantes, em ideais e ideias nobres durante o nosso dia a dia. É difícil, às vezes, a gente parar e pensar em coisas boas. Mas vai pensar na coisa ruim para você ver só como fica martelando, fica revivendo na nossa mente. Como é muito mais fácil você ficar irritado com alguém do que você ficar feliz com alguém. Não que você não possa fazê-lo, né? Mas a gente costuma ter essa dificuldade em focar por muito tempo nas coisas boas. Isso porque é a nossa condição evolutiva. Os espíritos mais avançados, que estão, por exemplo, em mundos felizes, ou até nos mundos puros, esses espíritos têm o pensamento muito mais focado no bem.
Enquanto nós ainda vivemos em provas e expiações onde o mal predomina. Está lá, gente, nas obras de Kardec. O mal aqui predomina. Não quer dizer que a gente é mal em todo sentido ou a todo tempo, mas ele predomina e a nossa atenção ainda se conecta a ele. Então a gente tem que começar a mudar isso. Para que a gente possa ficar em regeneração, sintonizar mais com o bem, parar de sintonizar com o mal. Okay? O pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável, que dá para a gente medir, como o fotônio, que é uma energia luminosa que percorre o espaço com velocidade determinada. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. O fotônio, gente, é dentre as partículas talvez uma das menores que se possa medir da luz. E, para você ter uma ideia, você consegue medir uma partícula tão pequena, tão minúscula. O pensamento também é mensurável. Aí você fala assim, cadê? Cadê o instrumento para medir? Nós encarnados não temos ainda. O único equipamento que a gente tem para medir o pensamento é o nosso próprio corpo físico. Quando a gente sente a energia do outro, quando a gente sente, eu acho que fulano não gosta de mim, ou eu sinto uma paz quando fulano fala comigo, aquilo é o seu equipamento físico que é capaz de captar isso. Mas, em termos de equipamento mesmo que façam a medida disso, não tem ainda. Os espíritos têm. Os espíritos conseguem trabalhar claramente com o pensamento. Aqueles que não estão tão evoluídos fazem uso de equipamentos para essa medição, para ter acesso muitas vezes a isso. Vou dar um exemplo. Quando um espírito desencarna, muitas vezes ele leva uma sequência de perturbações emocionais que estão atreladas às outras encarnações. Mas ele não tem acesso naquele momento a esse passado. Passando por departamentos específicos nas colônias espirituais, ele pode receber a oportunidade de projetar o seu pensamento de outras encarnações, ou seja, aquilo que está interiorizado nele, numa tela, igual o projetor aqui nosso. Imagina vocês passando o WhatsApp de vocês aqui agora, com todas as conversas que vocês já brigaram, que vocês já xingaram, brincadeiras à parte, mas é possível ver então o nosso íntimo, relacionado a outras encarnações. Com detalhe, o equipamento é tão bom que você consegue filtrar o que é necessário ver e o restante da encarnação, esquece, não aparece. Então o foco é em ajudar esse espírito. Para ele lembrar, olha, eu não sei por que eu sinto assim, que minha vida foi assada. Vamos ver? Vamos lembrar? Aí foca naquilo, ele fala, ai, eu não devia nem ter visto. Pois é, agora você já sabe qual é o motivo do teu passado que causou todo esse problema. Então agora, poupando você do restante, porque tem muito mais além disso, foca em corrigir-se a partir daqui. É uma espécie de equipamento capaz, então, de manipular o próprio pensamento para que a gente possa ter acesso a ele. E quando você vai evoluindo cada vez mais acesso você tem. Aí você fala, quer dizer que eu vou lembrar quando era das cavernas? Não tem utilidade, gente. Não é necessário. Mas se o espírito superior quiser, ele tem acesso, porque ele passa a ter o acesso total à sua memória, à sua lembrança. Só que ele vai falar assim, é inútil, é energia gasta com coisa que não é produtiva, ele não vai fazer. Tá? O pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada criatura é graduado nos mais diversos tipos de oscilação, desde 1. Os raios super ultra curtos, em que se exprimem as legiões angélicas através de processos ainda inacessíveis à nossa observação. Os anjos pensam e nós não captamos. A comunicação deles está numa frequência extremamente alta. Nós não temos condições de captar. 2. Passando oscilações curtas, médias e longas em que se exterioriza a mente humana. Olha nós aí. Nós estamos irradiando ondas
de vários padrões. As que são longas são as mais atrasadas, as médias são do nosso cotidiano e as curtas são as mais elevadinhas. Porque quanto mais curto é a onda, maior é a frequência. E quanto mais alta a frequência, melhor é o meu estado de sintonia com os espíritos superiores. Por isso que se fala, eleva a tua vibração. O que é elevar a tua vibração? Aumenta a frequência de oscilação do pensamento e do sentimento. Vibra mais rapidamente. Só que isso a gente não sabe fazer de outra forma senão orando, meditando, se acalmando, porque nós ainda estamos muito distantes de compreender certas coisas. Então não é um processo fácil. Pergunte. Voltando. Você falou de elevar o espírito, aqui que é a junção de Elevar o pensamento. Então nós temos ali, ó, ondas curtas, aumento da frequência, da oscilação de positivo e negativo do sinal. Você falou para elevar o pensamento, você elevar a frequência, A vibração? vibração. A vibração. Sabe quando a pessoa fala, você faz uma vibração para mim? É muito comum no meio espírita. O que é fazer uma vibração para o outro? É elevar a nossa sintonia e emanar coisas boas. Como é que eu levo minha sintonia? Primeiro silenciando, pedindo ajuda, me conectando aos superiores, colocando sentimentos nobres elevados àquilo que eu vou mandar. Posso visualizar a pessoa sorrindo, a pessoa doente saudável, a pessoa com problema solucionando. Tem várias formas. Mas eu treinar o pensamento, certo? Tem lógica. Por que o micro-ondas esquema? Ele é uma micro-onda. Uhum. Ele é uma onda de alta frequência que também essa molécula da água e tudo mais. Quando você põe, em inúmeros casos disso, alguém falar que quando põe a mão para fazer coisa, amolece. Porque a mão dele chega a esquentar. Ele está fazendo correto. Onda vibracional de corpo. Ou seja, os trabalhos espirituais de doação energética, como passe, como terapia, o magnetismo, a irradiação, o reiki, todos esses fazem isso. Você aumenta a vibração para irradiar coisas positivas, coisas boas. Entendeu? Por isso que você sente uma alteração, temperatura, sensações, né? Algumas pessoas sentem pressão. Você pode sentir uma pressão no centro de força, no chakra, como se estivesse injetando alguma coisa dentro dele, e é a energia que está fluindo ali dentro. Tá? Se vocês prestarem atenção, em diversos momentos vocês são capazes de sentir isso. É que a gente vive tanto no automatismo que a gente não para prestar atenção em nós. Oi? É a atenção. É o mindfulness que a gente estava comentando no começo. 3. Até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica ainda em germe somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Quer dizer, os animais começam já no princípio do pensamento. Isso é legal, os animais estão fazendo uma escalada para chegar no reino que nós estamos hoje. Mas o pensamento deles não é contínuo. Se vocês prestarem atenção, tem uma coisa que é interessante. Às vezes o cachorrinho, ele está com fome. Aí ele vai na direção do potinho. Ele vai comer e ele vê o brinquedinho. Ele desvia toda a atenção, ele esquece que ele estava com fome, ele vai brincar. E ele não consegue manter, muitas vezes, por muito tempo, um padrão no seu pensamento, no foco, né, naquilo que ele vai fazer. Então ele acaba se dispersando. Eu vejo muito isso com a cachorrinha da minha namorada, que quando a gente está brincando com ela, parece que ela quer muito brincar, ela está muito eufórica e tal. Até o momento que, de repente, ela pega, deita, cansa, vira para o lado. Quando ela não queria brincar, ela muda totalmente, né? Aí você fala assim, ela não consegue manter uma sequência por muito tempo. Nós já mantemos mais prolongadamente, né? Nós conseguimos manter
esse tipo de pensamento por mais tempo. Mas a questão de manter o pensamento elevado já é mais difícil para nós. Então, quanto mais elevado a gente sente dificuldade, por quê? Porque não é o nosso padrão normal. O nosso padrão normal ainda são as ondas médias ou baixas. Tá? Oi? Tem, claro. Concentração envolve você despender energia, né? Você alimenta as células, né, os seus neurônios, você vai transmitindo informação, tudo isso tem consumo. A mediunidade tem um consumo absurdo de energia. Vocês não têm noção do que consome a mediunidade, gente. Quem trabalha com mediunidade sabe muito bem que é muito comum você terminar o trabalho morrendo de sede, fadigado, com fome, né? Isso é o que a gente percebe assim no corpo. Agora vamos falar energeticamente de materialização? Quem já assistiu às palestras do Dr. Paulo César Frutuoso, que trabalha lá no Centro Espírita Frei Luís, no Rio de Janeiro, ele fala o seguinte: para um espírito utilizar o ectoplasma e se materializar, a energia que é despendida é de uma bomba atômica. Pensa, você está pegando elétrons, prótons, nêutrons, está formando uma estrutura física, está mantendo ela unida para que ele seja palpável para nós encarnados. Só que ele fala que quando desmaterializa, ou seja, libera isso, é outra bomba atômica. É muita energia. E é por isso que nós encarnados não conseguimos hoje realizar. Primeiro porque a gente ia fazer besteira se conseguisse manipular facilmente essa energia. Muitos iam fazer besteira. Segundo que a gente não tem uma estrutura física que conseguiria lidar com isso. Então, só os espíritos detêm esse conhecimento até o momento. Um dia nós vamos ter, ou se nós já temos, hoje só não conseguimos manifestar. Ok? Como se concentrar? A concentração não requer um esforço físico. A concentração exige um relaxamento e passa por alguns estágios. Então, por isso que muitas vezes o caminhar pode atrapalhar. Como é que eu vou relaxar se eu estou preocupado, se eu estou ocupado em fazer uma ação? Né? Então, primeiro, relaxamento. Todo mundo sabe relaxar? Respiração, silêncio, né? Deitar ou sentar num lugar confortável, não é dormir não, tá, gente? Ok? A abstração do mundo exterior. O que é isso? Olhar para dentro. É esquecer que você pode ter deixado a luz acesa. É esquecer que se você está preocupado se pagou ou não o boleto. Porque é comum a pessoa, quando vai no trabalho mediúnico, não conseguir a concentração porque ela traz os problemas de fora ali para aquele momento. Tem que deixar lá, gente. Nas aulas que eu dou de idiomas, eu falo para os meus alunos, sentou para a aula, eu não quero saber de preocupação com isso, preocupação com aquilo. O tempo de aula é o tempo que você precisa se concentrar no que eu vou passar para você. Você quer aprender? Foco no estudo. Você está pagando por esse horário, você tem que se dedicar a esse horário, você precisa participar integralmente da aula. Não é você estar em parte. Tá? Então você precisa estar realmente pleno, se doando naquele momento. Tá? Terceiro, interiorização. Aí entra isso. Não só não me preocupar com o exterior, mas eu olhar para dentro. Entra bastante no mindfulness aqui, né? O que eu estou sentindo? Quais são as sensações do meu corpo? O mindfulness tem um exercício que é muito bacana, que você senta ou deita e fala assim, presta atenção na ponta do seu pé, lá no dedão. O que você está sentindo agora? Você fala, nossa, eu não fico prestando atenção na ponta do meu dedão, né? Mas é um foco para você ir lá e falar assim, cara, eu sinto alguma coisa na ponta do meu dedão. E aí você fala, anda um pouco, pega o pé inteiro, o que você está sentindo nele? E você vai avançando o tornozelo, o joelho, né? A coxa, vai subindo, até você chegar na cabeça. E agora sente o corpo inteiro.
Presta atenção no corpo inteiro. Qual parte você mais sente nesse momento? A que está em contato com a cadeira, com o colchão, a que está em contato com o ar, né? E esse exercício ele é tão interessante porque ele faz com que a gente preste atenção em coisas que a gente fala, nossa, nunca tinha visto isso. Bom, essa é a interiorização, então. Você olhar para dentro e começar a perceber o que você sente e está, tanto de sentimento quanto de sensação física. Fixação da mente. Entra bastante disso, da sustentação. Fixar a mente em algo. Então eu posso, por exemplo, fixar numa cachoeira. Que delícia! Uma cachoeira muito bela, descendo aquela água, e essa água vai se transformando em luz, e essa luz vai banhando todos que estão no ambiente, e essa luz ela transborda. Cara, é isso. É isso que você está fazendo. Você está mandando no seu pensamento. Você está guiando. Aí de repente está vindo aquela cachoeira com aquela luz. O meu vizinho está batendo a panela. Você desvia o pensamento, porque meditação é difícil você ficar 100%, né? Não tem problema, deixa passar, deixa o pensamento passar, não retém e volta na cachoeira, naturalmente, sem sofrer, sem se irritar, e vai exercitando. Com o tempo vai ficando mais fácil dominar isso. Com o tempo você consegue. Aquietar a mente. Esse talvez seja o mais difícil. Depois eu vou mostrar para você algumas coisas sobre as ondas da mente e vocês vão perceber como é diferente os estados de vigília, de sono, de transe mediúnico, como o nosso pensamento oscila tanto, né? Sintonia. Vocês viram um videozinho que eu coloquei lá no grupo? De uma dança? Né? Aquela dança ela traz várias vertentes das qualidades que um trabalhador da radiação precisa desenvolver. Né? Harmonização, sincronia, liderança, né? Bondade, entre outras tantas. São características que a gente precisa ir verificando. Eu tenho isso? Não, não tenho nada disso. Começa a desenvolver um pouquinho. Porque eu vou precisar usar isso nos trabalhos. É importante. Tá? Então, a sintonia é a emissão da mesma frequência e, por fim, afinidade moral entre dois ou mais espíritos, encarnados ou desencarnados. Sabe quando você encontra uma pessoa e essa pessoa gosta das mesmas coisas que você e você vira amigo dela? Isso é sintonia. Agora imagine que você pode ter essa amizade, essa sintonia com o seu mentor espiritual. Pô, bacana. Bacana, porque daí eu tenho uma amizade boa, que vale a pena sustentar, que vale a pena investir, né? Não aquelas amizades ruins, temporárias, que só se aproveitam da gente, só quer sugar da gente, né? Fenômeno de harmonia psíquica funcionando à base de vibrações. Então, é a oscilação do meu pensamento que eu preciso acelerar para que ele fique numa sintonia que tanto eu consiga falar com o meu mentor, quanto o meu mentor consiga falar comigo. Que bacana, hein? Que interessante. Percepção grosseira são os contatos apenas com entidades menos evoluídas. Então, a percepção refinada ocorre nos relacionamentos com seres mais sublimados. Então, por exemplo, você tem palavras de baixo calão, palavrões, né? Você tem pensamentos indecentes ou agressivos. Qual tipo de entidade, de ser espiritual que vai se aproximar de você? Aqueles que pensam igual, aqueles que querem as mesmas coisas. Você quer saber qual é a companhia espiritual que você tem? Presta atenção em você. Lascou, né? Agora lascou. Porque a gente precisa se conhecer. Ao se conhecer, você fala assim, bom, agora eu estou entendendo que o obsessor só chega até mim porque eu estou vibrando igual a ele. Entende? Porque quando eu não estou vibrando igual a ele, sabe o que acontece? Ele vem até mim do mesmo jeito. Mas ele chega até mim e fala assim, eu não quero receber essa coisa boa que você está mandando para mim. Ele não está te obsidiando. O que ele está fazendo? Ele está reclamando. Ele está falando, para de mandar isso aí que eu não quero receber isso aí.
Mas você quer ajudá-lo. Você quer o bem para ele. Até falando nisso de obsessor, o obsessor ele te encontra devido à sua aplicação. Certo. Sim. Então, se você já não está na sua frequência, ou seja, naquele te identificado, ele não vai mais te encontrar. Ele encontra no sentido de nós ainda não somos espíritos puros para a gente esconder dele, tá? Então, ver, sabendo a gente está até nos perseguir, ele consegue. Mas influenciar, se você se elevou, não. Se você é praticante do bem, não. Ele pode tentar de diversas formas. Eu vou dar um exemplo interessante para vocês. Aconteceu ontem. Eu senti aproximação. Rapaz, era pesado, bicho. Tinha uma energia. E aí eu comecei a perceber em duas situações. Duas pessoas entraram em contato comigo, as duas demonstrando um perfil diferente uma da outra, mas com palavras e vibrações juntas que queriam, parece que, me cutucar, me provocar. Quando eu vi a primeira, eu falei, caramba, né? Procurei prestar atenção. Eu já estou sentindo energia e estou sentindo que na comunicação tem alguma coisa distorcida. Quando veio a segunda, ela me deu uma mensagem, ela usou uma única palavra. Aquela única palavra, sabe que parece que é um tiro? A palavra vem em você, ela te desperta. Eu fiquei olhando e falei, mas ninguém fala essa palavra. E a intenção dele por trás dessa palavra é outra. Era ferir. O que eu fiz? Primeira coisa, qual é a minha reação à provocação? Eu não revidei com o mal. Então, o primeiro ponto. O segundo ponto, consciente de que a entidade estava presente, porque eu senti a sua presença, e sabendo que muitas vezes ela utiliza de outros para tentar me desequilibrar, falei, agora eu vou me equilibrar mais ainda. Fui para um local isolado, fiz um autopasse, aquele mesmo que eu ensinei para vocês. Eu senti uma afastada imediata. Fiz uma oração, invocando o meu mentor, falei, me ajuda, me protege, eu quero me manter em equilíbrio, estou fazendo o meu esforço. Acabou. Acabou, foi embora. Então, quando você presta atenção em você, você evita muitos erros. Essa é a obsessão, a minha interpretação aleatória. Você está andando na rua, você está com um cara que quer fumante, e gosta de você, ou ele pode ser verificado. Mas é que um cara mesmo que pergunta, se eu especificamente você, que você tem uma dica dele de outra. Entendeu? O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina o seguinte: o melhor caminho é você fazer o bem, é você se tornar uma pessoa melhor, porque o seu obsessor que quer vingança, ele vai começar a olhar para você e falar assim: você está diferente. Você não é aquele cara que me machucou, você não é aquele cara que me matou, você não é aquele cara que abusou de mim. Então o que acontece? Ele começa a te olhar com outro olhar. Só que é um processo prolongado, não é um processo imediato. Não acho que é só porque você fez uma ação no bem que ele já largou de você. Mas ele começa a questionar-se. Pô, o cara está evoluindo e eu não. Eu quero vingança, mas ele tá bem. E ele está ajudando pessoas. E aí, Deus é tão sábio que Deus coloca no caminho da gente pessoas que, vinculadas ao obsessor, que ele ama, precisam de ajuda. E você ajuda as pessoas que ele ama, ele fala, caraca, o que aconteceu com o Divaldo Franco? Quem que ele recebeu como bebezinho? A mãe do obsessor ferrenho que o perseguia. Foi a única coisa que ele conseguiu mesmo fazer com que o obsessor falasse, você vai cuidar dela? Se você cuidar dela, eu vou embora. É o bem que você faz que vai advogar em teu favor. Olha que bacana. Não significa que ele não vai se aproximar, mas ele não vai ter mais nem mesmo a força para te influenciar. Ele desiste. Por isso, ama, trabalha e confia, gente. Mas ama primeiro, tá? Primeira coisa é ama. Tá? Tem muita gente que vou vir para casa espírita fazer caridade, para trabalhar. Primeiro ama. Não adianta querer trabalhar sem amar. Ok?
Elevação mental. Então nós temos um exemplo de sintonia do pensamento, mais ou menos isso que aconteceu comigo, olha lá. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirado. Está em Allan Kardec, lá no livro A Gênese, capítulo 14, item 16. O obsessor, ele chega perto de você. Ele se aproxima e tenta te envolver na atmosfera dele. Mas se você leva o pensamento, ele sai triste, vai embora. Porque ele fala, ih, não consegui nada. É exatamente isso. Porque ao sair de uma sintonia que ele poderia te prejudicar, ele fala, não consigo nem chegar perto, me incomoda. A luz dele me incomoda. Por isso que Jesus fala, brilhe a vossa luz. Quer ter paz? Quer ficar bem? Acende a tua luz. Olha que bacana, gente. E Jesus falava isso, só não falava, acende a tua luz porque está cheio de gente querendo te perseguir. Não, ele não precisava especificar isso. Ok? A mediunidade tem semelhança com o funcionamento do rádio. O médium é um aparelho receptor de ondas, só que mentais, cujo princípio emissor e receptor tem absoluta similaridade com os do rádio. Imagina que você tem, na sua vontade, o botão de seleção da frequência. Então eu posso escolher ouvir AM, aquelas músicas de sofrência, ou eu posso escolher ouvir uma música clássica. Né? Eu posso selecionar o que eu quero. A minha vontade faz essa seleção. Então você está sentindo as coisas ruins, está com pensamentos negativos, está com o sentimento de remorso, de mágoa. Ah, eu não quero isso. Realmente eu não quero isso. Só que sozinho às vezes é difícil fazer essa mudança. Posso fazer oração, pedir ajuda e me esforçar. Como é que eu vou me esforçar? Primeiro, aquele que me magoou e que me causa o sentimento ruim, eu vou começar a pensar que eu estou reatando, que eu estou recuperando o relacionamento de amizade com ele, mesmo que não seja real, tá, gente? Eu vou me esforçar em mudar o meu pensamento para que isso se torne o meu padrão daquele momento. Eu começo a desvincular o sentimento negativo daquela pessoa. Nesse processo, a minha vibração começou a elevar-se. Aí eu posso ouvir uma música que eu gosto. Canta, gente. Canta bastante. Cantar faz bem. Alegra. Tá? Vai lá, coloca a música lá e canta. Hoje eu vou tomar um tacacá, sorrir, brincar. Pode fazer. Não tem problema. Mas se quiser, coloca as músicas mais tranquilas também. Os espíritos superiores se aproximam bastante da gente num ambiente em que a música é agradável, a fala é agradável, o sentimento é agradável. Né? Eu falei dos espíritos superiores se aproximam, o nosso amigo já olhou no ventilador, não, é ventilador, não é espírito superior, não. Oi. Eu percebo que tem médios que incorporam espíritos mais inferiores, sempre. Tem uns que incorporam espíritos mais tranquilos. Tem uns que incorporam, assim, incorporam um inferior, inferior e tranquilo. O que acontece? Ah, sim. Imaginemos que cada um de nós tem a mediunidade com um propósito específico. Então, eu vou pegar assim o caso do psicógrafo. Tem psicógrafo que ele vai trazer mensagens consoladoras. Tem psicógrafo que vai trazer mensagens sofredoras. Tem outros educativas. Então, você percebe que cada mediunidade é como se fosse um radinho com um potencial diferente de alcance. Então, você vem, porque de acordo com a sua necessidade, você precisa sintonizar com tal espécie de espíritos. E ao ter essa predisposição, o seu trabalho está focado naquela área. Cada um de nós é um indivíduo diferente. Então não tem como a gente só ter a sintonia igual um com o outro. Não tem. Temos que sintonizar com toda espécie. Sim, assim, sim. Pega um tranquilo, mas pega um mais pesado. Perfeito. Tranquilo e um pesado na sequência. Como se... A mediunidade é uma conquista nossa, tá, gente? É uma conquista. Eu trago ela como espírito, que eu já conquistei, isso lá nos estudos e trabalhos do plano espiritual, mas eu também tenho ela como
física, habilitada para se manifestar, para que eu possa ser um instrumento dos espíritos aqui. Então, eu posso ter, por exemplo, um perfil de uma pessoa, como eu posso dizer, uma pessoa que trata da área de terapia, uma pessoa mais focada em auxiliar pessoas com dificuldade, e os espíritos podem se sentir mais confortáveis de vir através de mim para se abrir, para falar. Porque, querendo ou não, a reunião mediúnica muitas vezes ela é terapêutica. Eu posso ter, como ocorre muitas vezes, por exemplo, na Umbanda, aqueles espíritos mais agressivos, aqueles que não aceitam serem doutrinados, mas que eles precisam do primeiro contato mediúnico para ter o choque, o despertar, para daí depois lá na frente eles virem numa casa espírita e ter o segundo passo, ainda revoltados, mas conseguirem ouvir o Evangelho. Então, cada médium é uma história. Vai ter médium clarividente que ele enxerga 5 espíritos aqui. Ó. Tem 5 espíritos aqui. Aí tem um outro clarividente que fala, não, eu estou vendo 10. Por quê? É a sintonia a frequência que está a sua mediunidade habilitada. Os próprios espíritos falam assim, quando você desce no umbral, eles, para se fazerem visíveis, eles precisam baixar a vibração. Os espíritos na condição inferior, eles não enxergam superiores. Então é preciso baixar a sua vibração para que você se faça visível. Tá? É algo bem complexo, eu sei, porque a gente não consegue enxergar, mas como é que eu mudo isso? Bom, se você não muda isso. Tá? Isso é importante entender. O máximo que você consegue fazer é elevar a sua sintonia, mas ela ainda tem limites, que é a manifestação da mediunidade através do corpo físico. Ela é limitada no que o seu corpo físico foi preparado. Tá bom? E não significa que um médium é melhor que o outro. Não tem nada a ver, porque tem gente que acha, aquele ali só incorpora Emmanuel, Joana de Ângelo, esse daqui é o Zé Pilintra. Né? Não tem problema, porque esses espíritos, na verdade, podem mudar de nome, mas atuar em locais diferentes e serem o mesmo espírito. Tá? Agora, a questão de espíritos sofredores, espíritos que estão mais equilibrados ou não, isso depende muito da proposta mediúnica que aquele médium, antes de encarnar, assumiu. Aqui que eu venho. Né? E a mediunidade ela é uma ferramenta que, em geral, tá, a gente pede. Em geral. Não vou dizer que é 100% dos casos. Por que a gente pede? Porque a gente já tropeçou tanto que a gente fala assim, cara, eu preciso ver espírito, eu preciso falar com espírito, eu preciso sentir espírito, para eu não, nessa encarnação, não falar que não existe isso. E viver uma vida material de novo. Aí você fala assim, os espíritos não saem de perto de mim. Ótimo. É pra você não esquecer que eles estão ali. Que eles existem. Né? Porque tem gente que mesmo tendo mediunidade fala assim, mas será que eu estou vendo? Não. Falou comigo, mas será que falou comigo? Né? Então eu conheço gente que ouviu assim, o espírito falar assim, soprar no ouvido. Leia o livro dos médiuns. Será que eu ouvi a mesma coisa na minha cabeça? Aí passou 3 dias, leia o livro dos médiuns. Agora está confirmado, porque agora eu ouvi 2 vezes. Então, na primeira vez, às vezes a pessoa ela não acredita. Eu falo para vocês que tem gente que passa a vida inteira não acreditando. Acho que é louco. Sabe como é que você descobre se é mediunidade ou se é alucinação? Gente, o louco é louco em tempo integral. Não tem meio louco. Não tem, agora eu estou mais ou menos louco. O médium, ele não capta em tempo integral. Se ele visse espíritos em tempo integral, a vida dele ia ser uma loucura mesmo. Então, ele tem momentos de sintonia, momentos em que ele precisa ver, momentos em que aquilo chama a atenção dele. Tá? Essa questão de ouvir, às vezes você ouvir, de você mentor é uma coisa. Por exemplo, quando a gente escuta a voz do outro, é uma coisa especificamente nossa que tem como na minha cabeça. Daquele pensamento. Não era daquilo que eu estava pensando. Entendi. Era uma linha, mas aquilo posta de um jeito. Legal. Olha a pergunta dela, gente, sobre a questão da sintonia aqui.
Quando você ouve, por exemplo, um espírito falar com você, você ouve com o ouvido físico ou você ouve com a sua mente, com o seu espírito? Não é com o físico. Ah, mas eu não posso ouvir uma comunicação direta, falada? Pode, mas aí precisaria de um médium ou ele fazer uma manipulação da matéria para conseguir transmitir um som. Mas, em geral, o médium capta lá dentro. É a sua psique, a sua mente quem escuta. É a sua mente quem vê. Tanto é, olha só que interessante, o médium quando começa a ter clarividência, estou vendo um espírito ali. É encarnado ou desencarnado? Ele tem dificuldade de distinguir. Fecha o olho, continua vendo. Abre o olho para ver, sumiu. Por quê? Foco. Ele está vendo com a mente. Então, quando você foca com o olho, quero ver com o olho, você perde a visão. Por quê? Porque você estava vendo com a mente. Você estava com o olho aberto, mas você estava vendo com a mente. Fechou, você continuou vendo com a mente. Aí você quer ver com o olho, não, agora eu foquei na visão só. Aí você perdeu o foco. Você não vê mais. Entendeu? A profissão, no caso, policial precisa de ver muita curiosidade. Como um policial ou um policial poderia agir para melhorar a frequência dela ou dele, né, para comunicar? Certo. Eu recomendaria sair da profissão. Por quê? A gente está onde a gente ainda tem uma certa afinidade. Tá? Não estou dizendo que é porque ele é policial que a pessoa gosta de matar. Não é isso. Mas tem uma certa afinidade com o uso de arma, com o uso da força para contenção. E no mundo que a gente vive, ela é necessária. Infelizmente, ela ainda é necessária. Mas se você evoluir ao ponto de, cara, isso está me fazendo mal, muda. Muda. Não tem outra solução. Se você continuar naquele meio, você continua tendo contato com as mesmas energias, com as mesmas vibrações, não vai mudar. Tem um conflito de interesse evolutivo. Olha que interessante, né? Então, assim, o ideal é, se a pessoa está incomodada com isso, vai para outro. Sai. Olha só. Sim. Sim. O meu sonho na adolescência era trabalhar em fábrica. E eu estudei até eu conseguir. Entrei numa multinacional, cheguei num cargo de liderança. Quando entrei no cargo de liderança, eu não aguento mais. Eu tinha começado esse processo de aprendizagem do Espiritismo, começou a elevar a sintonia, e eu comecei a perceber que aquela energia daquele ambiente de inveja, todo mundo querendo minha posição, né? Eu falei, eu não estou em afinidade com isso, em sintonia com isso. Caí fora. Mudei totalmente o meu rumo. Tem toda uma história por trás disso, sabe, gente? Porque quando eu decidi fazer isso, o meu mentor veio e me deu uma lição e falou assim, você está certo. Só que você vai trabalhar isso aqui. E ao trabalhar isso aqui, não vai te faltar nada lá. Mas você vai ter que seguir esse caminho. Ele me deu uma proposta. Entendeu? E acho que ele aproveitou. Ele falou assim, agora que você sentiu e se incomodou com isso, beleza. Então agora você vai evoluir nesse aspecto. Se você topar, eu vou te apoiar. Se você voltar, tá sozinho. Não, ele veio falar comigo. Veio falar comigo. Veio me dar um safanão. E ele é sério, rapaz. Eu chorava, esmurrava o peito dele, fazia meu drama. E ele... Não, ele era impassível. Mas não é que ele era bravo. É que ele sabia que eu era infantil, imaturo. Ainda sou. Entendeu? Mas é interessante isso, como eles nos tratam. Às vezes vocês veem certos contos do Emmanuel ou da Joana, como eles tratavam os médiuns, o Chico e o Divaldo, você fala, nossa, é grosso, é severo. Gente, a gente é criança, a gente é uma criancinha.
Né? Um dia todos nós vamos conseguir conversar com o mentor, porque Você já conversa com ele, você só não capta o que ele fala porque você não está preparada para isso. Mas entendam, gente, o mentor espiritual da gente, ele não mostrou para mim quem ele é, nem deu nome não. não está falando porque ele falou. Ah, você sente, você sente. É ele. Tipo, na prática, como foi? Você sonhou? Foi uma visão durante o período do sono. Mas era tão real, eu acordei em lágrimas, chorando, desesperado, mas feliz, porque eu falei assim, entendi. Tá? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, em geral, esse mentor ele já tem um vínculo com a gente de outras encarnações. É alguém que nos ama muito e quer nos ajudar. Só que se você lembrasse, soubesse quem ele é, você ia lembrar de parte da encarnação. E você não pode nesse momento. Então ele não pode se apresentar. Ou Isso pode vir também, você quer te dar uma mensagem através do relacionamento, sim, sim. Quando ele não tem um acesso à sua mediunidade diretamente, ele usa outras. Aham. Eu costumo falar para as pessoas assim, eu queria tanto receber uma carta psicografada. Calma. Porque se a mensagem tiver que chegar até você, você não precisa nem ir até ela. Você encontra com a pessoa na rua, você encontra com a pessoa em tal lugar, de repente a pessoa fala assim, eu tenho um recado para te dar. Eu saí de uma situação tão difícil, numa determinada experiência, eu estava acabado. Aí eu fui assistir uma palestra, no que eu assistia a palestra na televisão, eu senti o mentor falando assim, presta atenção naquilo ali que eu estou mostrando para você. Eu olhava assim, entendia perfeitamente a mensagem que ele estava me dando, e falei, safadinho. Ele sabe usar o momento certo, a hora certa. Gente, se você prestar atenção, mindfulness, prestem atenção. Se vocês prestarem atenção, vocês têm resposta para tudo, o tempo todo. Porque Deus está em contato com a gente o tempo todo através do próximo. O próximo pode ser encarnado, desencarnado, pode ser os dois ao mesmo tempo. Porque nós estamos conectados a tudo. Entende? Essa fala era um pouco mais profunda sobre a questão da resposta que está dentro de nós. Por quê? Onde está gravada a lei divina? Na consciência. Onde está a consciência? Dentro de nós. Se a lei divina, que é a lei que eu tenho que respeitar para ser feliz, está gravada dentro de mim, devo ou não devo fazer isso? Consulta o que está dentro de você. Isso é certo ou errado? Consulta o que está dentro de você. Quer achar a resposta? Está dentro de você. É aí. A antena psíquica do médium, como a do rádio, vai captar todas as emissões. Quanto a reproduzi-las, dependerá de sua capacidade de igualar suas vibrações às do eminente. Desse modo, regido por lei quântica, onde só os iguais se entendem, o médium só conseguirá reproduzir as ondas mentais das entidades que lhe são afins. Olha que legal! Imagina que você tem o obsessor e você tem o mentor. Os dois falando com você. É a história antiga que tinha do diabinho e do anjo, né? Você ouve os dois. Qual você quer prestar atenção? Você escolhe sintonizar. Entenderam? Tá os dois falando, tá os dois emanando, tá os dois sugerindo. É você que vai dar atenção. Isso. Entenderam? Acontece assim, comigo, né? Você está com uma energia tão forte assim. Eu sei que eu tenho que escutar, mas estou com aquela energia tão forte de raiva de que acaba fazendo o que o outro fala. Por que isso acontece? Mas eu sei que eu tenho que fazer o outro. Sim, sim. Mas acaba fazendo o que Por que isso acontece? Porque nós temos o primeiro impulso, que é aquilo. Aconteceu uma situação. O que você quer fazer? Agir logo de cara. Você quer revidar logo de cara. Você quer tomar uma providência logo de cara. É o primeiro impulso. Se você seguir o primeiro impulso, a chance de errar é enorme. Sim. Para, respira,
Se não for o momento, se não achou uma boa solução, não age, deixa para depois. Porque aí, quando você silencia e não dá ouvidos ao primeiro impulso, você dá tempo para refletir mais profundamente, e aí o obsessor fala: isso aí é chato, isso aí não presta atenção em mim. E aí o mentor fala: agora eu consigo sugestionar para melhores entendimentos, para melhores ações. Olha que legal. Engraçado é que eu percebo, porque eu sei da mediunidade, eu consigo perceber que tem os dois. Tem os dois. Mesmo assim, você tem dificuldade. Eu não consigo atender. Aí entra muito da nossa força de vontade, tá? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo também. Eu tive uma situação em que uma pessoa fez algo de ruim para mim e na hora veio aquela vontade de revidar e de justificar que ela está errada e eu estou certo. Só que sabe aquela vontade que vem? É o amiguinho lá te sugestionando. Eu falei assim: opa, freia. Sabe o que eu fiz? Eu joguei a pergunta para dentro. O que é o certo a se fazer? Eu ouvi a minha consciência responder. É o contrário do que você quer fazer. Eu ouvi. Veio de lá de dentro, como se fosse uma voz mesmo surgindo e falando assim: não faça isso, faça o outro. Aí eu parei e pensei comigo: eu vou fazer o outro, mas eu ainda quero fazer isso. Eu fiz o outro. Eu segui a consciência. O assunto encerrou ali. No momento em que encerrou o assunto, veio uma paz, mas veio um alívio de ter feito o que é certo que eu nunca tinha sentido na minha vida. E aí eu entendi o que é a gente prestar atenção e consultar a consciência. A partir daquele momento eu entendi que se eu não tomar a primeira decisão, mas antes eu jogar lá para dentro e perguntar qual é o certo a se fazer. Assim, não é só em relação a mim, mas em relação com os outros. Teve uma vez, faz algumas semanas, eu faço aula de pintura. E eu faço só com o professor, já faz mais de uma década que eu faço com ele, e ele não tinha horário, eu não quero. E eu falei para ele: se eu faço aula de pintura, mesmo você tendo, você só me orienta no final. E aí eu cheguei antes. Quando eu cheguei, eu estava conversando com ele, até cheguei uns 15 minutos antes, e entrou uma pessoa. Na hora que entrou essa pessoa, eu senti, assim, uma energia tão ruim, mas como se tivesse uma legião, assim, de espíritos com ela. Assim, muito, mas muito ruins. E ela chegou, eu fiz, né, eu me assustei mesmo. E eu nunca pedi para entrar antes, e eu falei assim: eu posso entrar? Aí ele falou: pode. Eu entrei até a casa dele, eu só lá dentro, aí eu entrei, e eu fiz a oração lá dentro. Aí ele falou assim: eu tenho algum questões. Nossa, isso é muito problemático. Ele falou assim: eu fiz a oração. Eu não consegui, eu ia fazer a oração enquanto eu estava lá dentro. Mas eu não consegui nem orar enquanto eu estava perto. Tão difícil que estava. Depois ele pegou e tal, ela percebeu que eu saí por causa dela, ela ficou chateada. Aí depois ele tentou continuar sendo isso. Ela tem dificuldade com a vida dela, continua com a vida dele, e ela foi com a vida dela, e ele me contou tudo isso. Eu falei: nossa, que isso. Depois, aí depois ele me perguntou ela, eu senti uma energia tão linda. Depois disso, na aula seguinte, ele não foi. Eu senti assim, uma energia tão pura. Eu olhei para ela, senti essa energia. Você viu, ó, aqui, o que aconteceu? Oi? Eu senti que eu me que ela me deu uma injeção. Eu sei que eu estava no redemoinho. Não, eu continuei fazendo nada de pais, porque eu era muito mais importante. Porque eu tive que tentar
tentei, porque era uma festa, tentei, mas no que eu tentei, eu olhava para ela, nós duas ainda continuávamos tirando, ela não estava muito comigo. Sabe como que parecia? Então, roda, cirandinha. Roda, cirandinha. E eu ali olhando para ela, fazendo uma oração firme e forte, música de criança, festa de criança, mas deu bom tempo, mas eu senti o negócio foi ela também, eu tinha uma expressão diferente, olhar ela, que ela tinha uma mesma terra, mas aí eu falou, sim. Isso acontece, gente, justamente no momento que você está desatento. Você está vulnerável. Você está preocupado só com os acontecimentos da vida material. A aproximação energética causa um baque. Se você está atento, você na hora já consegue evitar o choque, já ameniza, já busca um local para você fazer uma oração. Mas se você não está, a aproximação já traz aquela energia pesada. Sim. Nós estamos no mundo de provas e expiações, então não espere encontrar só pessoas boas no caminho, tá? Então, a aparência exterior não ela estava com uma cara de uma pessoa sugada. Sim, é um processo obsessivo. É um processo obsessivo. Muitas vezes a tentativa até de erro que ela cometeu ali foi induzida pela espiritualidade. Ela foi um instrumento. Ela estava sendo, ela não estava com cara de pessoa. Sim. Ela estava com cara, quando eu olhei para ela estava com cara de uma pessoa que estava sendo sugada. Sim, é a subjugação. Só que a gente precisa entender que a sintonia dela está ruim. Então ela está permitindo a influenciação. Ela precisa de ajuda. Sim. Ela estava assim, sugada. Ela tinha nem 30 anos, ela estava com mais de 40. Mas tudo isso que é importante para nós, para essa aula, é entender a questão da sintonia. Então, as pessoas que estão nessa situação são pessoas que sintonizaram com o lado ruim. E nós, com que estamos sintonizando? Se a gente está percebendo a energia ruim no outro, significa que a nossa não está igual ao do outro. Ótimo, mas ela pode ser melhor ainda. Ok? Mecanismo da irradiação. A irradiação é a projeção do pensamento e do sentimento, que são energias que conseguimos exteriorizar de nós mesmos. Cada cérebro pode emitir vibrações de alta ou baixa frequência, de acordo com os pensamentos constantes. Então, é a projeção do nosso pensamento aliado ao sentimento, colocando a vontade, forma a irradiação, que é o que nós estamos trabalhando aqui. Aí tem um pequeno gráfico aqui para a gente entender um pouco sobre frequência. Dá uma olhada aqui, gente. Ó. O amor vibra em alta frequência. A alta frequência tem mais oscilações, positivo e negativo aqui. Ó. Isso é a frequência alta. Então, o comprimento de onda é curto. O que é o comprimento de onda? Ele começa no zero, vai para um polo, chega no zero, vai para outro polo, parou. Então, isso aqui é uma onda. Tá? Aqui você tem a baixa frequência, que é a frequência do ódio. Ela é baixa. Por isso que a gente fala que baixou a vibração, subiu a vibração. É essa a ideia por trás do comparativo com a questão da frequência. E a frequência vibracional, gente, nada mais é do que o espírito mandar com que os seus átomos espirituais acelerem ou diminuam. Ele coordena isso. Os elétrons mais rápido, mais devagar, ele consegue manipular isso. Tá? E a gente faz, só que a gente faz meio que inconsciente ainda, porque como encarnados a gente não consegue ver essa coisa acontecer. Né? Se a gente conseguisse fazer que nem Jesus, transfigurar e irradiar a luz que nem o sol, vocês iam ver essa frequência aumentar. Mas a gente não consegue fazer que nem o vagalume ainda, que só pisca.
Tipos de onda. Quanto mais elevados os pensamentos, mais alta é a frequência. Por outro lado, abaixa as vibrações tudo que seja contrário ao amor, como a raiva, o ressentimento, a mágoa, a tristeza, a indiferença, o egoísmo, a vaidade e tudo que expressa isolamento e separação. Aí você fala assim, eu sou uma pessoa boa, mas eu não gosto de conviver com os outros. Isolamento baixa a frequência. Eu gosto de fazer meu trabalho sozinho, não gosto que ninguém venha trabalhar comigo na casa aqui. Baixa a vibração. Gente, nós somos vibração alta toda vez que a gente se une, que a gente se abraça, que a gente se ama, que a gente convive em harmonia, não em briga. Tá? Mas precisamos uns dos outros. Não tem como eu levar a minha vibração sozinho. Sozinho não. Não, até porque até na oração que eu preciso levar a minha vibração, eu tenho que chamar meu mentor. Eu tenho que chamar o anjo da guarda. Eu tenho que chamar Jesus. Sozinho eu não faço nada. Entendeu? Oi, não entendi. Não, tá. Mas é um momento em que eu estou pedindo ajuda, né? Tá? Tipos de onda. Então ali nós temos o exemplo, né, das ondas que nós devemos manter com os pensamentos elevados para que possamos sintonizar com os espíritos que se encontram nas camadas. Nós temos aqui uma onda mais próxima da Terra. É uma faixa vibracional dos que estão numa condição ruim. Nós temos aqui dos que estão neutros. Eles ainda não são bons. Eles estão mais próximos dos ruins. E nós temos a dos bons, que fica mais distante da Terra. Ou seja, mundo de provas e expiações, ele está distante ainda dos bons espíritos. Mas isso não significa que eu, estando no meio de provas e expiações, que eu não possa me aproximar dos bons espíritos. Eu posso, pelo meu esforço, pela minha dedicação, pela minha atenção aos bons hábitos, eu posso me aproximar deles. Tá? Agora, isso aqui nós estamos falando de pensamento, não é a vibração do espírito. Nós temos ali a nossa onda beta, que é de 14 a 21 ciclos por segundo. Serve para ficar desperto e alerta, perceber o tempo e o espaço. É a primeira onda ali, ó. Sabe quando vocês estão? Agora vocês estão prestando atenção nisso aqui, né? Vocês estão na onda beta. Porque o seu pensamento ele está a todo tempo ali, ó, oscilando, pensando, prestando atenção, formulando questionamentos. A onda alfa é de 7 e 14 ciclos por segundo. Ideal para meditação, faz com que seja possível o aumento da memória, o desenvolvimento da intuição, entre outros. Você começa então a se acalmar, você diminui o seu pensamento, você está tentando meditar. Olha que interessante. A teta, 4 e 7 ciclos por segundo. Ideal para meditações profundas, conexão com a sua parte inconsciente. Prestem atenção. Transe mediúnico ocorre nessa faixa. É uma conexão de concentração profunda. Delta, de 0 a 4 ciclos por segundo. São as ondas necessárias para desfrutar de um sono profundo e reparador. Porque a gente praticamente dá uma desligada no corpo, né, quando vai dormir. Então, medindo-se isso aí com os eletrodos, os cientistas descobriram que você baixa para de 0 a 4 ciclos. Mas eu acho que 0 é quase impossível, né, gente? A gente parar de pensar. Porque a gente está em constantemente pensamento. Né? Pensando. Isso são ondas. São ondas de pensamento. Hoje em dia está uma moda dessas músicas de tanto megahertz, elas influenciam nas ondas para te acalmar, te elevar. Entendi. Dessas músicas, virou comunismo agora. Né? Então, o que acontece? Eu entendi o que você está falando. Aqueles vídeos que você acha no YouTube que fala assim, frequência tal para você acalmar isso? Isso. Te abaixa, você fica mais tranquilo. Eu, particularmente, não acredito que a frequência daquilo é que me deixe tranquilo. Mas sim um tipo de sonoridade que vá realmente me acalmando. A melodia. Isso. Ela te mexe, a cabeça fica diferente. Mas sabe por que acontece? Porque você se propõe as suas frequências. Ela é uma referência, ela não é atitude, ela é de acordo com ela. Você já
ela está inclinando, ela está sofrendo um certo processo de mudança. Querendo ou não, existe uma evolução do espírito e existe uma evolução do material. A evolução do espírito, a gente percebe uma mudança moral. A evolução do material, se você encarnar, essa evolução dura séculos e séculos ou milênios, aí você vê o material mudando. Porque se numa encarnação você não enxerga. Existe uma faixa? Boa pergunta, acho que não. Aqueles monges que entram em estados meditativos tão profundos que os caras chegam a morrer e se auto-purificar de tanto estado meditativo que o cara tira isso. É o estado estático. É o estado estático. É o estado estático. No Espiritismo a gente chama de êxtase, né? O êxtase é quando você, em desdobramento, alcança os planos mais altos, onde a vibração é muito mais alta, e você tem o contato com aquela energia, com aquela vibração, novamente, ó. Aí você estando em contato com aquilo, você quer se alimentar daquilo, porque aquilo é muito agradável, você não quer voltar mais. Você não quer voltar mais. Só que daí o seu mentor bate no seu ombro e fala assim, bora. Acabou o recreio. Você não pode desencarnar ainda. Tá? Então você é trazido de volta. Okay? Ondas de pensamento. A capacidade de expansão dos nossos pensamentos e sentimentos guarda relação com a nossa evolução. Por quê? Cada um de nós respira, olha só, compara a respiração com vibração. Cada um de nós respira ou vibra em determinado tipo de onda. Então isso que você perguntou, Fernando, quando você fala, eu ouço aquele vídeo naquela frequência, é como se você respirasse, absorvesse aquilo. Todos nós absorvemos certas frequências. Quando você ouve uma música de baixa vibração, de baixo calão, tem palavras pesadas, e você se alimenta daquilo, você não fica bem. Não é verdade? Então a gente percebe isso. Tá? Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento. Está no livro Entre o Céu e a Terra, Entre a Terra e o Céu, capítulo Conflitos da Alma. Então, a nossa mente, gente, ela tem essa troca de vibrações. A gente manda e recebe, manda e recebe, manda e recebe. A grande questão é o que nós estamos mandando e o que nós estamos recebendo. Os cientistas não mandam para o espaço as sondas com... Tem uma sonda no espaço aí que tem um disco tocando uma música em português. Os espíritos superiores que habitam as outras esferas não vão entender esse português, tá? Mas essa frequência é muito baixa para eles. Muito baixa para eles. Precisa elevar essa frequência para conseguir chegar neles. Lembra que André Luiz fala dos trilhões de raios que banham a Terra que a gente nem percebe? Por que a gente não percebe? Está numa faixa vibracional, uma frequência que a gente não capta. Muito bem. Aura. Essa energia que emitimos continuamente forma o nosso hálito mental e se propaga ao nosso derredor. Hálito mental, aura, são a mesma coisa. Só que cada vertente espiritualista pode dar um nome diferente. Tá? É o que chamamos de aura. Kardec denomina atmosfera individual. André Luiz de túnica de forças eletromagnéticas. Bem grande, né? Ou hálito mental. Para vocês verem que às vezes tem um monte de nome para explicar uma única coisa. Para quê? Porque todo mundo não usa um nome só, não é mais fácil a gente se entender na conversação, né? É desdobramento ou é viagem astral? É a mesma coisa, gente. Tá? Então, o que é importante a gente entender? Quando você mantém mais constantemente um padrão vibratório, você envolve também o seu exterior, porque o seu perispírito ele não está preso dentro do seu corpo, tá? Ele se expande para fora do corpo. Então, a sua aura ou hálito mental vibra naquela frequência. Aí você fala assim, eu chego perto de uma pessoa, eu sinto que ela está bem. Ou sinto que ela está mal. Eu não preciso nem tocar. Dependendo da capacidade de irradiação da pessoa, desse espírito que está ali encarnado, pode ser a uma certa distância. Eu comentei com vocês que
Raul Teixeira conseguia sentir o Chico a 1 quilômetro de distância. Né? A gente só sentia quando abraçava o Chico. Mas isso depende muito de cada um. Tá? No desencarnado, a aura é resultante das emanações perispirituais. Somente. No encarnado, o perispírito não fica circunscrito pelo corpo. Irradia ao seu redor, formando como que um halo ou ao redor do corpo físico. É o que eu falei. Ele, né, forma então ao nosso redor essa energia que a gente pode chamar de aura ou hálito mental. A aura do encarnado, então, é o resultado da difusão dos campos energéticos que partem do perispírito, envolvendo-se com o manancial de irradiações das células físicas. Primeiro ponto aqui, gente. O meu espírito irradia. Então, esse hálito mental é essa energia vibracional, o sentimento, o pensamento que eu estou emanando, certo? Segundo ponto. O corpo físico possui células físicas as quais irradiam. Vocês sabiam que vocês irradiam? Sabiam? Vocês sabiam que essa mesa aqui irradia? Tudo o que existe está em movimento. Não, mas a mesa não sai do lugar, ela está em movimento. Como? O movimento imperceptível para nós pode ser perceptível numa escala do tamanho atômico. Então, quando você pega um equipamento que é capaz de medir a radioatividade, você vai perceber que tudo está irradiando. Só que uns numa frequência muito baixa, numa intensidade muito fraca, outros em alta, como é o caso do urânio. Então você vê que tem elementos químicos que irradiam muito mais forte, podem até causar danos físicos, e outros que nem irradiam. Então, por exemplo, a mesa irradia, essa flor irradia, a água irradia, tudo tem vibração. Tudo tem. Agora vocês entenderam que o problema da vibração é que tudo vibra? Só que a diferença é que nós, filhos de Deus, escolhemos como vibrar. Nós escolhemos como vibrar. A mesa não escolhe. Olha a diferença. Deus está nos dando a cada dia mais a condição de nós escolhermos como nós vibramos. Para que a gente possa vibrar amor. Esse é o propósito nosso. Aura. As energias têm reflexos sobre nós mesmos e sobre as pessoas que convivem conosco. Os que estão distanciados e todos os seus do ambiente em que vivemos. Então nós podemos transferir energia para as pessoas com quem convivemos, para as pessoas que estão à distância, nós podemos transmitir para quem nós quisermos. O corpo físico limita um pouco, mas ainda assim é possível a gente fazer. Por isso que no trabalho da irradiação eu expliquei para vocês que é assim, nós vamos irradiar, o mentor, que faz parte da equipe espiritual, vai coletar o que eu irradiei aqui próximo, e aí ele leva até o necessitado. Porque eu ainda não consigo irradiar com tanta força que chegue tudo isso de bom lá. Chega um pouquinho só. Mas ele capta tudo. Ele capta, ele consegue pegar essa vibração. Ele não materializa pelo movimento cósmico, depois ele quer materializar. Não precisa materializar. Não, porque a essência dessa energia está na vibração do plano dele. Diferentemente das mesas girantes na época de Kardec, que ele precisava envolver a mesa com seu próprio fluido para levantá-la. Aqui ele não precisa envolver essa energia com seu fluido para levá-la. Ela já está na matéria que ele consegue manipular. Então para ele é muito mais fácil. Olha que bacana. Doação e reposição energética. Nos processos de irradiação, o ceareiro, pela ação de sua vontade dirigida, transmite aos outros as suas energias vitais, que são, ou deveriam ser, imediatamente repostas pela absorção e metabolização automática das energias do ambiente pelos centros de força. Lembra que vocês assistiram o videozinho do centro de força que gira para a direita, gira para a esquerda. Ele manda para fora, ele puxa para dentro. É isso que ele faz.
Ele está fazendo a troca de energia. E o que é legal é que quando você doa, ao mesmo tempo o seu centro de força puxa. Mas puxa de quem? Quem que nos alimenta? O Pai. Quem nos alimenta? Deus. 70%, vocês viram isso na aula passada, 70% das energias das quais nós nos alimentamos vem de... Nenhum de nós estaria vivo nesse momento se Deus não nos sustentasse. Ah, mas eu como saladinha, eu como fruta. 10%, gente. Só 10% do que você precisa para estar vivo. Não só vivo no corpo, vivo também como espírito. Se é Deus que me sustenta vivo, por que é que eu sou espírito imortal? Porque Deus é eterno. Ele vai me sustentar para sempre. Vocês têm noção do amor de Deus por vocês? Deu para sentir um pouquinho dele agora? Endereço vibratório. Todas as nossas ações e atitudes refletem as nossas disposições mentais e emocionais. Ou seja, eu penso, eu mando para algum lugar. Aí eu estou pensando na praia lá de Ubatuba que eu gosto e tal. Eu me desloco até lá, gente. Em espírito, no pensamento, eu vou até lá. É como se eu estivesse vendo o local, como se eu estivesse pisando na areia. Quanto mais eu me esforço, mais eu chego lá. Ao ponto de ter gente que tem a sensação de sentir o cheiro, o calor, a textura. Olha que bacana. Quando escrevemos ou ditamos para que seja escrito, não apenas alinhamos no papel nossas ideias, mas são grafados também nossas disposições íntimas. Isso significa que podemos escrever com a luz dos sentimentos nobres ou com as tintas escuras do negativismo. Você pega uma poesia de um escritor muito bom e quando você lê aquilo, parece que ele está lendo para você. Parece que ele está recitando a poesia para você. Você sente todo o sentimento que ele colocou naquilo. Mas não foi ele que escreveu no papel, foi impresso no computador. Mas a letra carrega o sentimento. Olha que bacana. Se foi ele escrito à mão ainda, tem mais ainda. Tá? Agora, por que eu estou falando disso? Você vai na casa espírita, aí tem uns papeizinhos lá que você pega, você coloca o nome da pessoa, põe para vibração, não faz? O que você está fazendo? Você pensa, coloca o endereço vibratório e põe ali. Aí você fala, mas como é que vão achar ela? Está conectado a você e você sabe quem é. Vocês entenderam isso? A espiritualidade pega a vibração, eu sei que foi fulano, tem a vibração, vou lá e fulano sabe quem é, eu acho para quem eu tenho que mandar. Então, vocês não precisam pôr endereço. Vocês não precisam pôr telefone, idade. Não precisa falar qual é a doença, qual é o problema. Basta o nome e pensar na pessoa. Por que eu estou falando isso? O trabalhador da radiação à distância, ele manda para mim o nome. Igor, preciso de vibração para fulano e radiação para fulano. O nome completo, eu só peço o nome completo, porque às vezes tem... irradiação para João. Aí vem outro, irradiação para o João. Mas é o mesmo João. Então eu peço o nome completo para não ter duplicidade. Então, passe o nome completo e você pensa na pessoa quando você está passando para mim. Entra no grupo. Eu não conheço a pessoa. Eu vou irradiar por ela. O meu mentor fala assim, tem a assinatura vibratória de quem mandou. Eu sei como achar. Não se preocupe. Chega. Chega. Tá? No momento em que adicionamos o nome de alguém para a irradiação, aquele nome estará impregnado da energia de quem solicitou a irradiação. E, certamente, quem deseja ajudar estará com o pensamento em quem ele quer ajudar no momento da inscrição do nome. Isso criará o endereço vibratório. Não se preocupe. Acha fácil. Acha mais fácil que o correio.
Aí ele vai ter Ele consegue chegar. Porque existe uma conexão. Na prisão tem Legião da boa vontade. Isso, eu gosto. Então, tem um copo de água lá que parece uma energia. Assim, eu sempre, quando posso, deixo ligar, para isso está ligado. E eu mentalizo aquela água, peço que vai energia do bem, da proteção, vai estar. E eu coloquei no de Drauzio, porque a cor no de Drauzio, toda vez que quando eu saio desse programa, que eu não sei o que vai passar, eu guardo. Quando eu sei que vai passar até as 9 da noite, faço uma oração, que é a oração do motorista, mas na verdade não é do motorista mesmo, é uma oração maravilhosa, porque isso é maravilhosa. E eu coloco a cor, o papel do Manto Drauzio. Eu ponho a data do falecimento. Mais vale você pensar nele e orar por ele, tá? Mas isso que você faz não está errado. Mas tem um efeito mais direto se você já pensar nele e orar por ele. Você não precisa de intermediário. Muito bem. Por esse motivo, a única informação necessária, faltou um A ali, não é um O, para o trabalho de irradiação chegar ao destinatário é o nome completo da pessoa. Ao ser vinculado ao pensamento, o mentor individual do trabalho da irradiação saberá quem, onde e como ajudar. E acreditem, gente, é fantástico como a ajuda chega sem que você sequer precise saber aonde a pessoa está naquele momento. Não devemos passar data de nascimento, local, doença, descrição do problema, nada disso. Apenas o nome completo com o pensamento fixo de que você quer fazer o bem. Assim, evitamos até mesmo a exposição de informações que poderiam mais prejudicar do que ajudar o próximo. Duas situações que eu posso dar de exemplo que poderiam ser evitadas. Primeira situação. Eu estava num grupo da escola de aprendizes, onde eu percebi que uma pessoa colocou o nome de uma outra pessoa pedindo vibração, com a informação: tentou suicídio hoje. Qual o problema? Primeiro, a exposição da pessoa do que ela fez. Segundo problema, pode ter gente no grupo que conhece a família, só que não ficou sabendo por meio da família. Aí vai lá e liga ou entra em contato direto. Nossa, eu fiquei sabendo que fulano tentou suicídio. E a família não quer que essa informação saia por aí se espalhando. Causa um mal-estar. Né? Então deve-se evitar ao máximo. Não precisa falar para mim o que é. Eu não quero saber o que é. Mas existe um outro caso interessante. Caso 1. A pessoa coloca o nome para a irradiação. Uma criança de 2 aninhos de idade que está em coma. Você vai orar por ela? Vai, vai, com muito prazer, né? A outra coloca o nome de um homem, um estuprador que foi preso. Você vai orar com a mesma intensidade? Você vai fazer distinção? E o trabalhador de Jesus faz distinção? Então não coloque o motivo. Ame incondicionalmente. Não importa quem é o que fez o que está passando. Não importa. Isso é muito importante. Tá? E uma terceira situação. Você coloca o nome da pessoa. Eu coloco lá no grupo, o grupo é fechado, só eu que publico, tá? Então não tem perturbação, é uma vez por dia praticamente, exceto os casos urgentes. Às vezes no meio do dia a pessoa fala, é urgente fulano. Então eu pego e coloco lá o nome separado. Mas ele entra na lista, fica durante 7 dias recebendo a irradiação do grupo. Se precisar de mais tempo, ele renova-se na lista, basta a pessoa pedir. Tá? Mas aí eu coloquei o nome. Aí a pessoa fala assim, o que aconteceu com fulano? Trabalhador, tá? Da irradiação. O que aconteceu com fulano? Eu conheço ele. Desculpa, eu não posso falar, e mesmo que eu soubesse, eu não diria. Porque se a pessoa que está passando pela situação quiser que você saiba, e você a conhece, ela vai falar para você. Discrição total. Isso é muito importante. Tá? Então não adianta ficar me perguntando, mas o que é? Não sei. Não sei. É um grupo de WhatsApp no qual a gente diariamente publica os nomes.
e auxilia essas pessoas à distância. Hoje são mais de 50 trabalhadores atuando. Tá? Então é um trabalho muito, muito gratificante, tem ajudado muita gente e a espiritualidade pede para mim. Precisa formar mais trabalhadores. Está faltando. Tem muita gente precisando de ajuda. Eles pedem para a gente fazer esse curso. A realização também sobe, né? Aumenta o número de pessoas, mas isso aí é temporário. Depois começa a diminuir um pouco e começa a harmonizar. Mas isso é independente. A gente não liga para a quantidade das pessoas que tem para ajudar. A gente sabe que pode aumentar, pode diminuir, isso pode oscilar. Mas o que é importante para nós é ter o trabalhador. Ter o trabalhador, porque esse trabalho, a espiritualidade que pediu para fazer. Esse grupo vai colocar a gente para dar trabalho? Se vocês quiserem participar, sim. Tá? E eu vou falar com cada um de vocês, quem quiser participar. Né? Basicamente, aquela irradiação que eu passei para vocês, ela é uma demonstração, um exemplo. Isso. A diferença é que a gente faz a primeira parte da doação dos sentimentos, e aí a gente entra com os nomes das pessoas, fazendo uma leitura desses nomes, colocando a nossa irradiação para eles, e a espiritualidade, seu mentor, no caso, que vai ser um tarefeiro em conjunto com você, vai coletar e vai direcionar. Mas esse grupo a gente tem que fazer no mesmo horário? Não. Não, também? Não. Cada um pode fazer no seu horário. Tá? O importante é ter uma disciplina de tentar fazer todos os dias, porque todos os dias aquelas pessoas estão precisando de ajuda. São casos sérios, tá? São casos geralmente graves. Evitar colocar a família inteira. Então uma pessoa está sofrendo muito da família, aí o outro vai e coloca todo mundo da família. Gente, se é um que está sofrendo muito, o foco da irradiação é ajudar quem está no pico. Se ele tiver o alívio, os outros ao redor vão ser beneficiados. Mas se ainda assim não coloquei todos da família, a espiritualidade que sabe quem realmente precisa, vai ajudar também os familiares ao redor. Então não precisam se preocupar com isso. Porque senão a lista fica muito grande, cada um que colocar a família de todo mundo, pronto, já era. Aí a gente não consegue fazer. Tá? E evitar escrever o nome errado. Isso é importante. Colocar o nome certo para ter um vínculo mais direto. Tá bom? Na irradiação, o maior trabalho compete aos espíritos especializados. Os médiuns apenas concentram-se firmemente na mentalização do paciente, a fim de que os seus fluidos vitais possam servir de medicamento nas mãos dos espíritos curadores. Ou seja, nós doamos e a espiritualidade faz a atividade. Eles sabem como utilizar essa energia. Nós não, somos só os doadores. Tá bom? O papel da água. Na irradiação presencial, então aqui eu não estou falando do grupo do WhatsApp, mas sim o trabalho presencial, o assistido pode e deve levar uma garrafa de água mineral para receber as irradiações salutares. Na irradiação à distância, o assistido pode e deve deixar a garrafa, copo ou jarro de água ao lado da cama quando for dormir, fazer uma oração pedindo pela ajuda ao seu próprio mentor espiritual. A irradiação pode também ajudar na irradiação à distância da água da pessoa. Pode. Mas o ideal é que seja no presencial ela leve a garrafinha. Porque ali se forma uma egrégora dessa energia e essa água já é saturada do elemento que ela precisa ali. Para vocês terem uma ideia de relatos, pessoas chegavam e falavam assim para mim: ao participar da irradiação presencial, eu passo a semana inteira sentindo essa energia, sentindo paz. Então a pessoa demonstra uma mudança psíquica nela mesma. E isso é legal porque isso aí é o retorno do próprio assistido, de como o trabalho está ajudando. Pretendo. E se a gente for fazer, vai ser lá em cima. É mais perto do céu. Tipos de irradiação. Então, o primeiro tipo é a irradiação espiritual, a qual não envolve os fluidos vitais dos médiuns. Os próprios espíritos podem fazer isso. Mas por que eles nos usam? Por que eles precisam da gente? Primeiro, pelo tipo de fluido que a gente doa. Segundo, porque, gente, é uma troca. A gente precisa aprender também. A gente precisa servir a Jesus também. Então, essa evolução nossa ocorre mais quando a gente se predispõe ao trabalho do bem. Né?
O segundo tipo é a irradiação puramente magnética ou vital, onde apenas o médium é o doador. Essa é mais rara de acontecer hoje, porque, em geral, a gente já está com a mediunidade mais aflorada, e mesmo aqueles que falam, eu não vejo, não sinto nada, ainda assim sintoniza com a espiritualidade. E o terceiro é a mista, onde os fluidos vitais do médium são unidos aos fluidos espirituais de seu mentor e a doação mista de energias proporcionará o auxílio mais eficiente. Então, eu doando, junto com o meu mentor, essa energia se soma e ele leva e aplica no assistido. Tem um efeito muito mais positivo. Ok? Isso aí vai ser quando a gente fala do passe, né? Exatamente. A diferença é que o passe é um trabalhador e um espírito. E a irradiação é a somatória das energias de todos os trabalhadores e espíritos envolvidos. Então ela é mais forte. É coletiva, entendeu? Dúvidas? Sim. Diga. Você falou que o passe é realização, que ele ser muito de mim, né? O passe é individual, a pessoa eu assisti. Tem uma egrégora na sala de passe, se o caso é mais complicado. Tem outras entidades que também ajudam, então é quase uma irradiação. Sim, sim. A diferença é que a irradiação a gente faz consciente de que a gente está se unindo no trabalho. Enquanto no passe, geralmente o trabalhador ele entra achando, sou eu e meu mentor ajudando. Ele não consegue visualizar que um cara do lado pode estar doando junto com ele. Ou que outros espíritos podem estar doando junto com ele. Então, a visão do passista é essa, de que só ele e o mentor dele estão ali. Então, por isso que eu costumo distinguir dessa forma. Um é mais individual, o outro realmente. A gente tem a consciência do coletivo. A gente sabe que a gente não está fazendo nada sozinho. Que todos nós aqui somos aqueles que contribuem e que todos os nossos mentores são aqueles que executam. Não tem ninguém trabalhando sozinho, não tem individualismo. Por isso a questão da sintonia, por isso a questão da harmonia. Se eu tiver em desavença com um de vocês, não tem essa sintonia. Como é que a gente trabalha junto? Então vocês vão ter que me aturar. Mais alguma dúvida? Não? Eu acho muito legal, porque É. eu estava falando de frequência, de uma depressão, aqui em Mata Cecília, minha mãe trabalhava no pessoal da terapia para cegos. Terapia para cegos. Eu vi cegos entrar em aula, que você falou, uma pessoa que nunca viu na vida, ele sentar todo sentir uma textura de coisa, a vibração que a cor emanar. E isso você faz a vibração pintar, porque é do céu azul, uma terra boa, um fogo, muito mais para o natural, obviamente, muito mais apurado. E a sensação da vibração é para colocar isso em perspectiva, tá? Sim. Fabiana, tem uma amiga que fez tratamento lá, provavelmente com a sua mãe, da época, e ela recuperou parte da visão dela com esse tratamento. Mas a percepção da comunicação que é o ombro da fluidez é mais calor. E mesmo que pessoas assim, que é um ato, eu imagino uma sensação de calor, e essa sensação Sim. E é interessante que quando você coloca como ato físico é o que a gente consegue perceber. Exatamente. Mas é muito mais o lado espiritual, né? E é interessante que na espiritualidade se fala também da questão de você conseguir enxergar pelo som, de ter a musicalidade a te trazer os sentidos aflorados quando você tem uma deficiência num outro sentido. Tem pessoas que têm isso encarnadas, tá? Mas é bem raro, muito raro. Né? Eu vou pesquisar mais profundo, depois se eu lembrar qual médium que tinha essa característica, mas é muito bacana, gente. Desenvolver outros sentidos através da captação do som, né? Das vibrações sonoras. Então, são capacidades que o espírito tem, que a gente aqui é limitado basicamente nos 5 sentidos físicos, né? E considera um sexto sentido que é o espiritual. Mas existem mais sentidos que o espírito tem que a gente não tem nem noção. Limitados pelo corpo. Sim, a gente tem uma limitação muito grande. Tá? Mais alguma? Não? Muito bem, deixa eu pausar aqui então.